Um bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Thaís, sou trabalhadora da equipe do Evangelho no Lar desta casa e estou aqui para convidar a todos para que nós possamos conversar um pouco sobre a importância da prática do Evangelho no Lar, fazer uma breve leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, comentar um pouquinho. Então eu convido a todos para que nós possamos iniciar esse momento com uma prece. Onde quer que estejamos, nos nossos lares, no nosso trabalho, em qualquer lugar que nesse momento estamos conectados com essa casa, com a Casa Bezerra de Menezes, com o nosso querido, nosso amado Mestre Jesus e toda a equipe de trabalhadores que auxilia nessa tarefa, nos nossos lares, que estão sempre conosco, nos auxiliando, nos intuindo. Convido para que sentemos confortavelmente, fechemos os nossos olhos. Imaginemos a figura serena e doce do nosso querido amado Mestre Jesus ao nosso lado, caminhando conosco. E nesse momento, Mestre, te agradecemos. Te agradecemos pela oportunidade dessa vida, pela oportunidade desta encarnação. Te agradecemos por todos aqueles que nos acompanham, pelo nosso corpo físico, pela nossa saúde. Agradecemos desde já todas as bênçãos que nos são concedidas. E te pedimos, Mestre, que se conosco, hoje e sempre, e que durante esse Evangelho no Lar possa tocar os nossos corações, abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos aos teus ensinamentos. Que assim seja. A gente está aqui para conversar sobre a importância da prática do Evangelho no Lar. A prática do Evangelho no Lar é um momento de comunhão da nossa família, nossa, de todos aqueles que conosco habitam, encarnados, desencarnados. Estamos sempre acompanhados dos nossos mentores, dos nossos amigos, dos nossos familiares, para um momento de comunhão com os ensinamentos do nosso Mestre. Esses ensinamentos que eles nos auxiliam e nos guiam na nossa vida, para que nós possamos cada vez mais agir com justiça, com caridade, com amor ao próximo. E esse convite dessa prática que foi iniciada por Jesus, de compartilhar dos seus ensinamentos, dos ensinamentos das Escrituras, é um momento íntimo com a espiritualidade. Hoje, o nosso tema de dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus, ele tem, como todo o ensinamento que Jesus nos traz, ele tem diversas maneiras que nós possamos tocar os nossos corações e interpretar, né? E uma delas é o fato da gente ter esse momento de dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Esse é um momento em que a gente está dando muito a Deus, a gente está dando muito à nossa família, em ensinamentos, em contato com a espiritualidade. É um momento de levar a casa espírita. Muitas vezes a gente vem até a casa em busca de auxílio, mas é um momento de levar o auxílio da casa também para os nossos lares. Quando a gente se compromete com esse momento, a espiritualidade se compromete com a gente. Na verdade, eles estão sempre comprometidos com a gente. Basta que a gente abra a porta para que eles entrem nos nossos corações, na nossa vida e nos auxiliem, né? Então, é um momento em que a gente põe uma água para fluidificar, onde toda a família pode tomar. Um momento em que se conversa a respeito desses ensinamentos, sem julgamentos, olhando para dentro de si. O Evangelho, ele é sempre para nós. Né? Aquele ensinamento, ele é sempre dito para nós mesmos. E hoje, a nossa leitura, para quem quiser acompanhar, ela se encontra no capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo. E são os itens 5, 6 e 7. Eu vou ler um pouco
convido a todos para que leiam a sequência depois, mas esse item ele fala, como a gente tinha dito antes, dai a César o que é de César. É uma passagem onde Jesus fala a respeito de dar a César, né? Então os fariseus, tendo se retirado, decidiram entre si surpreendê-lo em suas palavras. Mandaram-lhe, pois, seus discípulos com os herodianos. Herodianos era um partido que se formou porque eles não queriam pagar os impostos. Dizer-lhe: Senhor, sabemos que sois verdadeiro e que ensinais o caminho de Deus pela verdade, sem considerar a quem quer que seja, porque não considerais a pessoa nos homens. Dizei-nos, pois, vosso conselho sobre isso. É-nos permitido pagar o tributo a César ou não pagá-lo? Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, lhes disse: Hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a peça de dinheiro que se dá para o tributo. E tendo eles apresentado uma moeda, Jesus lhes disse: De quem é essa imagem e esta inscrição? Dê a César, de César, disseram-lhe. Então Jesus lhes respondeu: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Tendo ouvido falar dessa maneira, admiraram-se de sua resposta, e deixando-o, se retiraram. Mateus, capítulo 22, versículos de 15 a 20, e Marcos, capítulo 12, versículos de 13 a 17. Kardec ele dá a sequência aqui falando a respeito dessa passagem. É uma passagem que ela está no capítulo Amar ao próximo como a si mesmo. Uma passagem que traz um ensinamento de Jesus a respeito de fazer ao outro o que gostaria que nos fosse feito. E o que é extremamente... E como toda a passagem de Jesus, ela traz diversos ensinamentos. Um deles é o fato de que eles tinham ido tentar Jesus. E aí quando fala aqui, conhecendo a sua malícia, Jesus, conhecedor dos homens, das nossas emoções, conhecedor das nossas intenções, pela sua evolução espiritual, por toda a sua caminhada, ele entendeu ali que não existia uma causa de uma intenção de realmente um auxílio. Existia ali uma ideia de se utilizar dele, dos ensinamentos dele e da influência que ele tinha para combater, né, para repelir algo que eles combatiam. E isso é importante porque nos traz a noção de que quando Jesus fala de quem é o rosto nessa moeda, né, o dinheiro, a moeda, ela representa no Evangelho as questões materiais. E aí Jesus diz: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Óbvio que essas coisas elas não estão separadas. De uma maneira didática, e porque Jesus entendia a intenção que estava por trás daquele teste que estava sendo feito com ele, porque se Jesus dissesse para pagar os impostos, ele seria colocado contra a questão toda dos judeus ali. Se ele dissesse que não deveriam ser pagos impostos, ele seria colocado contra a questão do Império Romano. E isso seria utilizado. Então ele entendeu o que estava acontecendo ali e ele usou isso para dar um ensinamento no sentido de dar a César o que é de César. Ou seja, cumpre com os teus deveres perante a matéria, perante a tua família, perante a sociedade, independente do que se ache justo. Porque ali não era uma intenção em si. Existia um interesse pessoal por trás e não a causa em si, né? Mas, e dá a Deus o que é de Deus. Como eu tinha dito, muitas vezes a gente separa essas duas coisas. Mas quando nós estamos cumprindo com os nossos deveres,
nós estamos dando a Deus o que é de Deus. E Kardec, inclusive, fala aqui, né, que ele diz que isso é um princípio e uma consequência daquele que manda agir para com os outros como queríamos que agissem conosco. Ele condena todo o prejuízo material e moral acarretado a outrem, toda a violação dos seus interesses, prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que respeite os seus. Estende seu cumprimento dos deveres contraídos com a família, com a sociedade, com a autoridade, assim para com os indivíduos. Vamos pensar, por exemplo, e aí são infinitos os exemplos que a gente pode usar para isso, mas na nossa sociedade, quando a questão dos nossos impostos, que por mais que possamos achar injustos, existem meios de se lutar por isso, e não um combate em si, né? O respeito às leis. Um exemplo básico e que não viola, por exemplo, violentar consciências ou violentar materialmente alguém por uma causa. Eu luto por uma causa e, lutando por essa causa, eu prejudico outras pessoas, eu uso de violência. Então, tudo isso nos é dado, né, no sentido de respeita, dá para a sociedade, cumpre com as leis. Um exemplo também, e muito presente hoje, né, o uso da máscara. Devido à pandemia, a pessoa não acredita que o uso da máscara seja necessário, mas foi instituído. Tu está violentando uma consciência quando tu não está cumprindo com aquilo, tu pode estar prejudicando outras pessoas por questões que às vezes nem são por uma verdade interna, né? Então, por exemplo, um salário injusto, né? E daí não cumpre o horário, ou a pessoa considera, né, o que não está sendo bem paga, um exemplo, né? E aí a partir daí não se cumpre o horário, não se cumpre com as suas tarefas, né? Sendo que muitas vezes o que aquela pessoa pode fazer é procurar outras oportunidades, fazer as coisas de uma forma justa, ou seja, quando tu te compromete com algo, tu cumpre aquelas regras que aquilo te institui, né? Nesse sentido. Isso é muito importante a gente pensar a respeito das questões que a sociedade nos impõe, para que eu não violente, para que eu não viole nem moralmente e nem materialmente. Foram alguns exemplos, né? Mas isso se estende para tudo, na família, para as crianças na escola, no sentido de respeitar as regras da escola, né? Quando se está fazendo isso, se está contribuindo para uma ordem. E, óbvio, não significa não lutar por causas maiores, por mudanças na sociedade, pelo que se acredita, mas no sentido que o limite disso é o limite de fazer ao outro o que eu gostaria que me fizesse. Quando eu estou violentando, quando eu estou passando por cima de alguém, não estou. O fato de pensar, eu gostaria que fizesse isso comigo, com a minha instituição, com a minha família, com o meu amigo, com o meu irmão, e que esse deve ser o limite, né? O limite de amar ao próximo como a si mesmo. Jesus, cada passagem do seu evangelho traz diferentes significados, traz diferentes profundidades. De acordo com que a gente vai avançando, o significado e o entendimento dessas palavras, que agora às vezes podem parecer confusas, podem parecer injustas, podem parecer... Ele vai criando, vai crescendo dentro de nós, né? O contato com as palavras de Jesus, ele faz com que a gente vá aumentando essa comunicação, com que o nosso coração, o nosso entendimento, eles possam ir trabalhando e a gente possa, cada vez mais, naquele momento em que tu precisa entender o que é que tu precisa dar a César, porque aquilo é de César, mas que dessa forma tu também está dando a Deus o que é de Deus, né?
Pensemos Chico, Divaldo, que são grandes nomes da nossa doutrina espírita, que cumprem, né? Chico cumpria, Divaldo cumpre com seus deveres perante a sociedade. Tanto Chico quanto Divaldo tinham seus empregos, cumpriam com seus horários, com certeza dentro do seu trabalho, eles demonstravam de uma forma pacífica, de uma forma amorosa, aquilo que eles acreditavam, porque nada é melhor do que o exemplo para mudar o ambiente em que se encontra, né? Então, eles cumpriam com certeza, cumpriam o horário de trabalho, cumpriam com suas tarefas no trabalho, né? Os dois se dedicaram à questão da doutrina integralmente após a aposentadoria, né? Antes disso, eles usavam o seu trabalho para o seu sustento. Então, até isso, né? A gente entender que as coisas elas não estão separadas e que nós temos deveres perante a sociedade e que a melhor forma que se tem é cumprindo leis, sendo um homem no mundo com o pensamento sempre voltado para Deus. E quando se faz isso, não se prejudica o outro, né? Não se violenta a consciência nem moralmente e nem se violenta ninguém materialmente. Então, esse é o nosso convite para a prática do Evangelho no lar, para que a gente possa cada vez mais interiorizar esses ensinamentos, porque nós vivemos num mundo material, nós temos leis a cumprir, leis dos homens, temos a lei de Deus reinando soberana sobre tudo, e temos uma consciência que nos auxilia cada vez que nos conectamos com Cristo, que nos conectamos com nós mesmos, a agir de uma forma mais justa e de uma forma com mais amor ao próximo, né? Então esse é o nosso convite. Eu convido a todos para que possamos fechar os nossos olhos em agradecimento ao nosso Mestre Jesus, agradecimento a todos os ensinamentos que nos deixou. E nós te pedimos, Mestre, que no dia de hoje nós possamos continuar com o nosso coração em paz, que possamos continuar mergulhados no teu amor, na tua paz, na tua simplicidade, na tua humildade. Pedimos aos nossos mentores, ao nosso anjo guardião, que nos auxilie a nos mantermos cada vez mais conectados com a luz do alto e com os ensinos do nosso Mestre. Que assim seja.